Então, agora a gente vai falar das características gerais do tecido cartilaginoso, que é uma variedade do tecido conectivo, tá? Então, ele vai ser composto por condrócitos, condroblastos, condroplastos. Quanto à matriz extracelular, ela é muito especializada, ela vai ser produzida e mantida pelos condrócitos. A propriedade da matriz cartilaginosa, ela vai ser sólida, firme e alguma coisa maleável, tá? E vai, em parte, vai ter algum tipo de elasticidade. Onde é que a gente encontra? Em sítios que precisam de flexibilidade e dureza ao mesmo tempo, tá? Que normalmente isso aqui a gente vê tecido cartilaginoso. Onde é que a gente vê basicamente muito tecido cartilaginoso? Na junta das articulares, certo? Então, a nutrição é feita por tecido avascular, ou seja, se nutre de tecido conectivo adjacente, por difusão simples. Então, para descrever a substância fundamental do tecido cartilaginoso, a gente vai apresentar o quê? Glucosaminoglicanos e proteoglicanos. Quais são as características? É igual às 3 variedades de cartílago. Então, eu tenho glucosaminoglicanos, são sintetizados pelos condrócitos. Os glucosaminoglicanos, eles podem ser condroitilsulfato, olha só que bosta, condroitilsulfato, ácido hialurônico, queratan, dermatansulfato, que eles vão acabar brindando viscosidade. Eu dei uma travada ali, porque o que acontece? Tem um medicamento que ele é muito utilizado, eu vou falar a título de curiosidade, tá? Não é para você saírem medicando ninguém. Mas que ele é maravilhoso, ele é excelente. Por quê? Porque tem um estudo europeu que diz que, assim, até então, ninguém tinha falado em nenhuma maneira que você pudesse regenerar os cartílagos. Ou seja, tem gente que tem problema de junta, que quebrou o joelho, quebrou o braço, quebrou qualquer coisa. E aí ficou com, sabe, fica meio entrevado. Esse estudo europeu, ele diz o seguinte, que se a pessoa tomar uma quantidade X de sulfato de condroitina, esse foi o meu gaguejo ali, que eu era para falar condroitina e sulfato, e eu estava na ponta da língua falar sulfato de condroitina. Então, a pessoa toma um valor em gramas ao dia, e esses especialistas europeus, eles falaram que a pessoa consegue regenerar parte do que tinha sido danificado, tá? Da articulação afetada. Então, por isso, só fica a aclaração aqui. Então, para mencionar as células que vão compor o tecido cartilaginoso, a gente tem o condroblasto, condrocito e condroplasto. Os condroplastos, eles vão formar as lacunas. Os condroblastos, eles não podem se dividir, eles secretam os elementos da matriz. E o condrocito, ele vai ter um núcleo grande esférico central de cromatina láxea. E o citoplasma vai ser basófilo com gotículas de graça, que a gente pode ver bem aqui, ó. Se a gente pegar a nossa setinha mágica, pronto, aqui, ó. Então, aqui eu tenho condrócito, certo? Agora eu vou pegar uma seta menor. Olha só, aqui eu tenho várias gotículas de graça. Vocês conseguem ver? Sim, né? Pronto. E aí fica fácil. Olha só, o que é bem diferente dessa outra estrutura aqui, ó, que é o condroblasto. Ó, peraí. Deixa eu botar uma seta bruta aqui para o condroblasto. Ó, esse aqui é o condroblasto, que não é o condrócito, porque o condroblasto, na verdade, ele vai evoluir para condrócito, certo? Isso é importante também. Então, aqui, como é que se dá o crescimento do cartílago? Ele pode ser aposicional ou pode ser intersticial. O crescimento aposicional do cartílago, como é que se dá? Ou seja, ele tem uma célula de capa interna do pericôndrio, que ele vai acabar tendo condroblasto, vai começar a secretar matriz extracelular, e essa matriz extracelular vai começar a rodear ele. Quando rodeia o condroblasto, porque ele está secretando e está se fechando. Então, no que ele se encierra, que eles falam, né? Quando ele fica rodeado até ficar totalmente fechado dessa matriz, aí ele se convenciona que ele virou um condrócito, certo? Então, o cartílago fibroso não tem pericôndrio, portanto, ele não tem esse tipo de crescimento, certo? Então, para ficar bem claro. O cartílago fibroso não tem pericôndrio, portanto, esse crescimento aposicional ele não vai ter. O crescimento intersticial é o quê? Quando o condrócito, por divisões mitóticas, eles vão acabar formando grupos isógenos, tá? Então, ele vai crescendo de dentro para fora. Ele vai se dividindo, e ele vai crescendo de dentro para fora. Então, aqui a gente vai ver as 3 variáveis de cartílago, né? Então, a gente tem cartílago hialino, que ele é uma matriz amorfa,
né? Ele é uma matriz amorfa de aspecto vítreo, branco azulado, aonde o equilíbrio das fibras colágenas e substância fundamental, né? A característica, ele vai possuir muito delgadas, ele possui fibras muito delgadas, ou seja, bem fininhas aí de tropocolágeno tipo 2, que vai ser produzido pelo condrócito, e ele vai ser atingido pelo passo positivo, Alcian Blue e azul de toluidina, certo? Aqui importante que acontece. Dentro das propriedades do cartílago hialino, a gente tem a matriz do cartílago hialino, que é muito hidratada, para permitir a difusão dos metabolitos pequenos e da elasticidade. E como exemplo que a gente vai ter de cartílago hialino, a gente tem o esqueleto do recém-nascido, a gente tem o adulto em algumas superfícies articulares, na tráquea, nos brônquios, na laringe, na cavidade nasal, nos cartílagos costais. São outros lugares que a gente consegue perceber a presença de cartílago hialino, certo? O cartílago elástico, o que a gente pode falar sobre o cartílago elástico? Ele vai ter uma matriz com fibras elásticas, além das colágenas e da substância fundamental. Ele vai ter como característica que o elástico ele não se calcifica durante o processo de envelhecimento, ele tem pericôndrio, né? A gente já tinha falado que o elástico a gente vê em algumas estruturas bem específicas. E a tinção dele é com orceína, tá? Então a fibra elástica ela vai se tingir com orceína. Lembra que a orceína fica marrom. Propriedades, ou seja, o material brinda ao cartílago uma propriedade elástica, que ela vai ter a possibilidade de distender e ser maleável, certo? Exemplos que a gente tem de cartílago elástico, a gente tem no ouvido externo, nas paredes do conduto auditivo externo e na trompa de Falópio, assim como na epiglotis, certo? Então, isso aqui são exemplos que a gente tem de elástico. O cartílago fibroso, o que acontece? A gente tem os condrócitos, a gente vai ter um material em combinação com tecido conectivo denso, tá? Os condrócitos vão dispostos em fileiras colágenas sozinhos, ou em fileiras formando grupos exógenos, certo? Aqui, como a gente já tinha falado, que ele não tem pericôndrio, tá? Ou seja, não vai ter aquele crescimento aposicional, ele só tem crescimento intersticial, né? Só tem crescimento intersticial. E as tinções básicas que ele pode ter, ele vai ter vai se descrever como cartílago, esse cartílago fibroso, a tinção dele vai ser com eosina, ou verdiluz, ou azoanilina. Dentro das propriedades, ou seja, os lugares que vão estar expostos a muita pressão e distensão. E exemplo que a gente tem aqui, a gente tem os discos vertebrales, a síntese fobiana e a articulação temporomandibular. Tudo isso ficaria bacana se eu não tivesse essa porcaria da articulação temporomandibular. Vou explicar por que eu estou xingando. Porque se não tivesse articulação temporomandibular, a gente já podia cravar para dizer o seguinte, que aonde tem cartílago fibroso, a gente pode dizer que é uma articulação do tipo sínfise, né? Que a gente sabe que é o quê? Osso, cartílago, eu tinha cartílago hialino rodeado de fibrocartílago. E aí pronto. Aí eu podia cravar que todas as articulações sínfises. Mas só para estragar essa linha de raciocínio, a ATM, a articulação temporomandibular, ela é uma articulação sinovial. E aí fudeu. Aí eu já não posso fazer essa regrinha, né? Porque disco vertebral é sínfise, a sínfise foviana é sínfise, mas a articulação temporomandibular é sinovial. Pronto, só para nossa alegria, né? Só para o macete não dar certo. Pronto. Deixa eu fechar aqui.